Boa tarde, professor Antônio Jorge. Agradeço a sua presença. Nossa primeira pergunta é o que levou à criação da Escola Sul-Americana de Defesa? Bom, boa tarde, obrigado. Para mim é uma honra poder compartilhar algumas ideias com vocês. Uma série de fatos, eu diria, processos políticos e percepções foi o que levou à criação da escola. Havia em curso a ideia de criação de uma identidade comum de defesa na América do Sul. Havia uma perspectiva que inicialmente foi colocada pelo governo da Venezuela de se criar uma espécie de escola, na verdade se falava de um colégio, pensando mais em militares e servidores públicos na área de defesa para tentar consolidar uma ideia comum do que seria essa identidade de defesa da América do Sul. Na época se confundia um pouco com um discurso ideológico, mas logo ficou claro que a ideia era positiva no sentido de criar uma rede de relacionamentos entre funcionários públicos, civis e militares dos Ministérios de Defesa dos 12 países. Ao criar essas redes de relacionamento, também começar a desenvolver pouco a pouco uma percepção compartilhada da inserção internacional da América do Sul no ambiente de segurança internacional. Junto com isso, o próprio Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul vinha avançando, havia já criado um pequeno think tank, um colégio, o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, baseado em Buenos Aires. Então, o que ficou claro para os ministérios de defesa e para os ministros? Que fazia falta uma unidade capaz de articular os esforços dos institutos nacionais, das universidades de defesa de cada um dos países, incentivando o diálogo do ângulo de interesses comuns no campo da defesa e de percepções compartilhadas acerca de segurança internacional. Então foi isso, eu diria, foi esse conjunto de fatores que levou os ministérios a criar a ESUD dessa maneira, uma espécie de unidade de facilitação de diálogo e de ampliação das capacidades dos países membros da Unasul no que concerne à formação do seu pessoal no campo da defesa. E aí eu lhe dou um exemplo. Cursos que, por exemplo, são oferecidos por um dos países, normalmente pensados no ângulo de sua tradição de política de defesa, de inserção internacional, começaram a ser oferecidos também para oficiais e servidores civis dos outros países da Unasul. E a própria participação desses servidores dos outros países levava as escolas, aos institutos nacionais que ofereciam os cursos, a refletir sobre as pequenas diferenças que eles observavam entre os seus nacionais e os estrangeiros que vinham da região. Então, ficou muito clara a oportunidade que havia de, por exemplo, multiplicar essa formação. Então, a escola terá essa função de registrar estudos de caso, material didático, montar um banco de instrutores. Cada país tem uma capacidade que tem sido utilizada somente na formação dos seus nacionais, mas essa capacidade pode também servir à formação de outros, de oficiais e de civis de nações amigas, no âmbito da Unasul. Então a ideia é o quê? Aquele mesmo conhecimento e aquele mesmo cabedal de recursos que já está disponível para o país, por intermédio da escola, pode se fazer disponível para os outros 11. E na medida em que cada um faça isso, ofereça aquilo que julga ser de interesse para a Unasul, se multiplica exponencialmente tanto a capacidade humana quanto a capacidade de acesso a recursos didáticos, programas de curso, material bibliográfico, estudos de caso, melhores práticas, enfim, tudo aquilo que cada país precisa. Gradualmente, esse material passa a ter também uma visão sul-americana. Deixa de ser um curso oferecido pelo país A aos 12 e passa a ser um curso oferecido pela América do Sul aos seus respectivos servidores civis e militares. Então, foi essa percepção de que fazia falta um instrumento que catalisasse esse diálogo, contribuísse para criar rede de relacionamento entre servidores civis e militares dos 12 países e aproximasse os centros nacionais, os institutos nacionais. No caso do Brasil, a Escola Superior de Guerra. Cada país tem o seu ponto focal.
A escola então vai aumentar o relacionamento que já existe, que é positivo, entre esses institutos nacionais e com isso acelerar tanto as redes de relacionamento quanto a capacidade de multiplicar a formação dos nacionais nos 12 países. E com isso se cria gradualmente uma cultura de defesa comum, se compartilham visões, se aproxima, se cria confiança e se contribui para esse processo de integração regional. Ninguém pensa agora, por exemplo, em já se sair com uma doutrina comum, mas já se pensa em utilizar os mesmos conceitos, vamos conhecer a fundo nossas diferenças, vamos criar primeiro uma identidade e uma cultura de defesa comum. Mais adiante, é provável que saiam doutrinas específicas, por exemplo, para protocolos de emprego de tropas, para funções específicas. Tudo isso começa a acontecer como um desdobramento na medida e no ritmo que os governos quiserem imprimir. Certo. Nesse contexto de institucionalidade da ESUD, a gente se pergunta qual a principal função da escola, se não é avalizar os cursos apresentados pelos países. Não é propriamente avalizar. Os institutos nacionais que oferecem esses cursos já têm tradição, alguns deles tradições seculares praticamente. Então quem é a escola para chegar dizendo se aquele curso tem ou não tem qualidade? Não é esse o ponto de vista que prevalece. A ideia é realmente entender o que é que, sem interferir na soberania de cada país, há determinados conhecimentos que os próprios institutos nacionais sabem que podem colocar à disposição dos outros, que só vai aproximá-los, só vai contribuir para esse processo de cooperação, para adensar essa cooperação e para aproximar mais. A escola então é chamada a opinar sobre isso, mas em geral esses conteúdos foram pensados inicialmente do ângulo de cada país. O que nós vamos fazer? Começar a misturar um pouco, trazer instrutores de outros países para dar algumas matérias, sentar e discutir o currículo, olha, em tal país isso aqui se faz dessa maneira, começar a construir, por assim dizer, uma linguagem comum e uma espécie de um inventário compartilhado e ao mesmo tempo deixar isso à disposição. Então vai funcionar como um grande repositório de programas de cursos, de instrumentos didáticos, de materiais didáticos, de relação de instrutores. Então, mesmo que se trate, por exemplo, de um curso muito específico, vamos dizer, resposta a desastres naturais, e mesmo que não seja um curso, um país, por hipótese, o Peru vai oferecer um curso sobre isso, mesmo que ele não tenha pensado o curso, ele tenha pensado apenas para os seus nacionais, ele certamente vai encontrar materiais úteis produzidos pelo Equador, pelo Chile, pelo Brasil. Ele vai poder, então, por intermédio da escola, se apropriar disso, porque foi colocado à disposição por esses países na escola aos demais, e vai poder dizer, tem aqui um instrutor brasileiro que é muito bom nesse assunto. Nós não temos um instrutor muito bom nesse assunto, temos apenas um médio. Então, vamos chamar o brasileiro, vamos aprender com a experiência do brasileiro, e vice-versa. O Brasil vai fazer isso, buscando também aumentar a qualidade da formação e a especialização dos cursos a partir dos materiais e dos recursos humanos colocados à disposição através da escola. Simultaneamente a esse processo, que é uma coisa um pouco independente, digamos, induzida pela escola, por facilitar. Nós temos alguns cursos, já para o ano que vem temos programados, por exemplo, um curso chamado emblemático, que deve ser oferecido pelo Equador, que pensa a inserção da América do Sul no ambiente internacional. Então, desde sua concepção, tem sido um curso pensado não do ângulo do Equador, mas do ângulo da América do Sul. E tem um outro curso que trata dos conceitos de segurança e defesa. O CED, na Argentina, produziu já um pequeno papel em que ele compara como a legislação de cada país e as culturas de defesa de cada país trabalham esses conceitos de segurança e defesa. Há algumas diferenças importantes. Eles fizeram uma análise disso e disseram quais são os caminhos que podem ser percorridos para promover uma aproximação entre os 12 países da Unasul
nessa dimensão. Então nós vamos pegar esse material, que já vem sendo trabalhado há um par de anos, já foi aprovado pelos ministros de defesa, e vamos usar como subsídio para um curso conceitual, que vai permitir aos países ter mais claras quais são as diferenças e quais são as semelhanças no tratamento que eles têm no que diz respeito ao emprego de Forças Armadas e aos conceitos de segurança e defesa. Então aqui você começa a induzir, digamos, uma visão que não é imposta, é uma visão que foi negociada, que foi discutida, debatida longamente pelos delegados dos 12 países, mas que agora começa a caminhar na direção de dizer, bom, podemos pensar num conceito de defesa regional, talvez um resultado não da primeira edição, mas talvez de uma segunda ou da terceira edição desse curso seja assim, temos aqui um esboço do que seria um conceito de defesa regional. E aí isso passa a ser integrado pelos institutos nacionais, utilizado mesmo que para cotejar com os seus respectivos conceitos. Vamos ter um outro parâmetro que não é um parâmetro de nenhum país, mas que é um parâmetro construído coletivamente pelos 12 países para si, para refletir a sua inserção internacional. Então esse é outro tipo de atividade que é mais de indução também, que a escola deve fazer, sempre negociando com os institutos nacionais, desenvolvendo muito diálogo, muita análise dos processos, porque essa é a base de tudo, é criar confiança justamente nesse processo. O processo em si integra o esforço de aproximação, de adensamento da cooperação, visando criar uma cultura de defesa comum e, no limite, se os países julgarem que devem dar um passo adiante, começar a pensar em doutrinas comuns no campo da segurança e da defesa. Certo. A ESUD foi fruto, basicamente, da iniciativa da Argentina, do Brasil e Equador nos planos de ação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Como o senhor acha que foi a articulação entre esses 3 países para a construção da ESUD, para a criação dos objetivos da escola? Olha, como eu disse antes, a Venezuela também participou disso no início. Ela teve uma ideia e essa ideia foi imediatamente bem recebida pelos países que você mencionou, Argentina, Brasil, Equador, de uma maneira mais intensa. O Peru também olhou com muito bons olhos para isso. E meio que foram países que, digamos, lideraram o esforço. Mas o que eu recolhi, eu não acompanhei o início das negociações que levaram à criação da escola, mas o que eu recolhi até hoje de manifestações dos técnicos, diplomatas, militares que participaram desse processo, foram relatos no sentido de dizer, olha, a ideia foi sempre percebida como muito positiva, pelas razões que eu mencionei, ou seja, um instrumento muito poderoso que, se bem utilizado, vai acelerar muito a criação dessas redes de relacionamento que são necessárias para se construir confiança no longo prazo. Então, o processo de integração nesse campo da defesa se beneficia muito desse tipo de iniciativa. Então, o que esses países fizeram foi mais, eu diria, conduzir um debate de uma maneira mais articulada, o que tornou possível rapidamente aprovar a escola. Foi um par de anos entre a decisão de começar a discutir e a criação da escola. Então, mas sempre foi muito bem recebido por todos os países da região. Então, existe, eu diria, um consenso acerca da importância da escola como um instrumento a serviço da promoção da integração regional. E, como eu disse, num tempo longínquo, por enquanto a cooperação, há ainda muita, eu diria, muita reserva, muita cautela, porque sempre há, quando se trata de assuntos de defesa, mas há um certo entusiasmo em que a escola possa contribuir para mais rapidamente fomentar a criação dessas redes, e essas redes, no fundo, serão instrumentais, porque do que nós estamos falando? Esses cursos, em geral, são cursos dados para pessoas que estão na metade da sua carreira, um pouco passando a metade da sua carreira. Isso significa o quê? Que daqui a 10, 15 anos, essas pessoas estarão em posições de mando, serão elas que tomarão as decisões.
Se elas já passaram por bancos escolares juntos, se elas já discutiram temas que são de interesse comum, com toda a franqueza, a liberdade acadêmica que se tem num processo dessa natureza, isso torna muito mais fácil depois a que as decisões delas encaminhem no sentido de se aprofundar o processo de integração regional. Então, no fundo é isso, é uma aposta no futuro. Se for bem feita, o que nós estamos fazendo aqui é cavando a terra, vendo qual é a acidez, qual é o tipo de adubo necessário, qual é a umidade, né, escolhendo as melhores sementes e plantando, sabendo que vamos ter aí pela frente 15, 20 anos de cuidados daquelas árvores de carvalho, né, bem grandes, bonitas, frondosas, mas que levam isso, 15, 20 anos para ficarem dessa forma. Então é um trabalho de muito longo prazo que deve ser conduzido assim, com muita humildade, com muita segurança, mas também com muito entusiasmo pelo que ele significa. Sim. No âmbito da escola, como o senhor vê a cooperação civil e militar? Isso é central. Desde o início, há alguns ministérios em que prevalecem civis como funcionários, como tomadores de decisão, há outros ministérios em que prevalecem militares, mas na maioria dos ministérios há as duas coisas, civis e militares. Os cursos que foram feitos até agora, chancelados, por assim dizer, pela escola, neste ano foram 3, envolviam civis e militares, militares da ativa e da reserva. A ideia é usar os cursos também como um instrumento de um ambiente que favoreça a aproximação e o diálogo aberto entre civis e militares. Certo. O senhor acha que existem obstáculos para a concretização dos objetivos da ESUD, pelo menos por enquanto, como por exemplo a questão orçamentária, essa relação civil-militar que em alguns países ainda é um pouco difícil? Eu diria que é mais a questão orçamentária. Todos os países hoje passam por situações de muita restrição orçamentária. Já há esforços, já há compromissos, já há processos em curso conduzidos por cada um dos institutos nacionais, então você começar algo é mais difícil, porque não há recursos disponíveis. Se fosse há 6, 7 anos, seria mais fácil, né? Porque estávamos todos em períodos de bonança maior. Então essa dificuldade, não resta dúvida, existe. Mas, como eu disse antes, hoje não se espera da escola, e não era a ideia original e não é essa a expectativa generalizada, de que ela tenha, por exemplo, um prédio com uma burocracia muito atuante e uma grande carteira de cursos. Não é essa a função dela nesse momento. Pode até ser que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, os governos decidam que isso possa ser interessante. Mas hoje não é isso que prevalece. O que se vê é uma estrutura pequena, ágil, uma espécie de um nódulo numa rede. Os pontos da rede são os institutos nacionais e a função da escola é criar meios de comunicação, acelerar os fluxos de informação, de conhecimento e de pessoas entre esses institutos nacionais. Para isso você não precisa de muito recurso. Resistência política eu não vi nenhuma até agora. Pode ser que mais adiante haja resistências burocráticas, né? Tem um que tem um curso sobre tal assunto e não quer abrir mão daquilo, mas outros países também querem dar o mesmo curso sobre tal assunto. Por enquanto, como a gente está começando, o que existe é uma carteira aberta. Os países estão, nesta semana inclusive, fazendo propostas de cursos para o ano que vem. E o que foi sinalizado até agora é muito complementar. São cursos sobre temas diferentes, mas todos eles relevantes do ponto de vista da inserção da América do Sul no ambiente internacional de segurança. Certo. E o senhor acredita que, de alguma forma, a agenda norte-americana de combate ao narcotráfico, ao crime organizado, influencia as iniciativas da Unasul, da Escola Sul-Americana? Eu não diria isso, não. Influencia as políticas de defesa de alguns estados, sem dúvida alguma, porque eles têm, inclusive compartilham com os Estados Unidos o interesse em reduzir a oferta, né, de drogas. É preciso que isso é muito claro para todo mundo, que também se trabalhe na demanda, que é um problema à parte com relação ao narcotráfico.
Mas nem a escola, nem a sua agenda se fez pensando na agenda americana. Essa é uma agenda sul-americana. Haverá uma série de temas em que é possível, inclusive, cooperar com os Estados Unidos. Não tem nenhuma razão para não cooperar. Cada um dos países coopera com os Estados Unidos. A própria Unasul tem uma relação muito correta, positiva com os Estados Unidos. Mas ela não pauta a sua agenda pelos Estados Unidos, nem a favor nem contra. É uma iniciativa voltada para promover essa aproximação dos países sul-americanos no campo da defesa, para conhecer melhor e para conceber melhor a nossa inserção internacional no campo da segurança. Haverá certamente pontos de convergência com os interesses dos Estados Unidos no que diz respeito à agenda internacional de segurança, e haverá pontos que eu não diria que sejam de divergência, mas que não são convergentes, correm em paralelo com relação aos Estados Unidos. Mas eu não vejo nenhuma preocupação em se responder diretamente a uma ou outra iniciativa dos Estados Unidos com relação a isso. É um processo que corre em paralelo. Por fim, pela última pergunta, a gente gostaria de saber se o senhor acha que a crise política no Brasil, as mudanças agora na Argentina, vão influenciar de alguma forma o Conselho, a Unasul, a ESUD também? Eu acho que não. Para ser muito franco, o Brasil passa, sem dúvida, hoje por uma situação política, econômica de incerteza, mas não por uma crise institucional. Ao contrário, o que nós estamos observando são as instituições sendo testadas e respondendo adequadamente. Não é uma coisa agradável, não é uma coisa bonita, mas as sociedades cujas instituições amadureceram passaram por situações semelhantes a essa, e é o que nós estamos passando agora. A América do Sul, embora fosse um discurso antigo na política externa brasileira, fosse uma prioridade antiga no discurso da política externa brasileira, pelo menos desde o final dos anos 80, com o processo de democratização e, sobretudo, a partir dos anos 90, entrou e se fixou como uma prioridade de Estado, não é uma prioridade de um governo. Lembro que a primeira reunião de presidentes da América do Sul foi promovida pelo presidente Fernando Henrique, há 15 anos, é muito recente. Todos nós sempre estivemos de costas uns para os outros e olhando muito mais para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, sem necessariamente promover uma intensificação das nossas relações. Um continente no qual, em parte, eu diria, parece que a geografia prevaleceu sobre a história, né? A gente não tem tanta história de guerra, o que é muito positivo, em parte porque sempre estivemos distantes, em parte porque nossas elites souberam construir uma cultura de paz na América do Sul, o que é um ativo extraordinário, pouco valorizado, inclusive na nossa região. Talvez a Amazônia e as cordilheiras, a Cordilheira dos Andes, se explique em parte por que nós sempre estivemos de costas uns para os outros. Isso acabou nos últimos anos. Mesmo o governo, por exemplo, da Argentina mudando de uma maneira importante, ele permanece com a consciência de que a Argentina é um país sul-americano profundamente integrado econômica, socialmente, politicamente, muito próximo aos países da região, e não tem nenhum interesse em diminuir. Talvez mude a visão sobre como conduzir esse processo de interação, mas a intensificação da integração regional, a meu ver, se transformou em política de Estado, se não em todos, em praticamente todos os estados da região. Há um ou outro que ainda tem prioridades fora da região, mas quase todos os estados hoje estão voltados, colocam a América do Sul como uma prioridade política externa. E como eu disse, é exemplo que acontece no Brasil, não é uma questão de um partido político ou de um governo, é uma questão que se transformou numa questão de Estado. Nós estamos observando que uma consequência dessa priorização que vem sendo dada nos últimos 25 anos, digamos, à região, tem sido o adensamento das trocas comerciais, uma migração mais intensa, uma transformação da infraestrutura da região que torna mais próximas ainda as sociedades e as economias, o que significa que o nosso futuro está cada vez mais vinculado
Então eu não vejo como essas crises venham a prejudicar. Elas podem agregar um ou outro elemento digamos, de reflexão, algumas pausas, alguns freios de arrumação, como se diz. A exemplo que acontece na Europa, que também de tempos em tempos se para repensar o projeto de integração, qual é a direção, se vai ampliar, se vai aprofundar, em que ritmo e assim por diante. Mas a exemplo do que vem acontecendo com a Europa, que a cada crise vem respondendo com um aprofundamento e com uma sofisticação do processo de integração regional, a meu ver, o que nós já estamos observando na América do Sul. Porque não vieram ainda as grandes crises. Não sei se essas crises de um ou de outro governo podem levar a crises regionais. Eu não vejo assim, eu vejo ao contrário como uma oportunidade para se utilizar e para se robustecer os mecanismos regionais como instrumento, inclusive, de matização das crises nacionais. Porque isso, do ponto de vista, por exemplo, de investidores internacionais, aumenta a confiabilidade na região na medida em que um acordo internacional torna mais difíceis mudanças pontuais de um ou de outro governo. Você precisa sentar e negociar com seus vizinhos uma mudança, porque há um parâmetro que foi estabelecido por meio de uma negociação internacional. Em outras palavras, eu vejo mais como todo um processo de integração em curso e consolidado na Unasul, nos seus 12 conselhos, como um elemento de estabilização regional, de promoção de trocas e de condução política de cada um dos países e da região, inclusive para responder melhor às crises pontuais que se apresentem aqui ou ali. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Disponha.